Bom, então vamos dar início à segunda parte da nossa aula. Tipos de gráficos, né? Vou falar dos principais, o que mais caem, que são mais utilizados. Então, primeiro de todos, o gráfico em linha. Como é que o gráfico em linha é utilizado? Geralmente, quando você está falando de uma série temporal, ou seja, você tem os dias, os meses, os anos, sei lá, alguma sazonalidade, tá? Vou dar um exemplo aqui da moeda Chubas, né? Existe o dólar, o euro, eu vou tratar a moeda Chubas, a cotação do Chubas com relação ao real. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Então o Chubas já esteve R$ 6, ele desceu, subiu e agora está descendo de novo. Isso aqui é um gráfico em linha, tá bom? Isso é um gráfico em linha, tá vendo? Eu estou mostrando para você qual é a cotação da moeda ao longo do tempo. Entendeu mais ou menos a pegada? Gráfico em linha. Preste atenção, empurra. Gráfico em linha. Bom, existe o gráfico em barras horizontais. Qual é a ideia? Eu sei que você já viu isso na tua vida, você vê jornal nacional, você está acostumado. Só que precisa apresentar oficialmente ele para você, para que você veja. Então, geralmente se usa para série geográfica, alguma série específica. Como assim? O faturamento da empresa Chub Company, né? Acho que todo mundo conhece, uma empresa chinesa. Então, tá aqui os países, Canadá, Brasil, Estados Unidos, é o faturamento dessa empresa nos países determinados. Isso é o gráfico em barras, tá certo? Barras horizontais. Bom, outra maneira de mostrar, gráfico de colunas, né? Então, todo mundo conhece o país no Oriente Médio, chamado Chubaquistão, né? Fica perto ali da Arábia Saudita, né? Acho que todo mundo tem o mínimo conhecimento de geografia, enfim. E a população do Chubaquistão, eu poderia representar isso como uma reta, né? Uma reta não, mas um gráfico de linha subindo, até poderia. Mas aqui eu coloco um gráfico de barra para mostrar para você que a população do país Chubaquistão, a população Chubaquistã, né, vem crescendo ao longo do tempo, tá certo? Bom, esse é o gráfico de colunas. O gráfico de setores, chamado gráfico de pizza, eu coloquei como exemplo, né, os meus investimentos. Ah, são seus mesmo, mestre? O senhor é milionário? Não, porra, tô dando um exemplo, né? Não necessariamente são meus, né? Então essa é mais ou menos a pegada. Meus investimentos, partes eu coloco em ações e fundos imobiliários, outra parte eu deixo renda fixa e caixa, criptoativos, estoques, que são investimentos em ações nos Estados Unidos. Enfim, eu estou inventando aqui para você entender. Eu coloquei como gráfico de pizza, tá certo? Você pode dividir ali, é uma outra maneira também de você fazer essa sua demonstração. O histograma, peraí, você já está acostumado, né? Ouvir minha voz, eu vou botar um grande asterisco aqui. Se você está viajando, presta atenção, porra. Ou tá com o WhatsApp na mão, desliga esse negócio. 3 tapas na tua cara. Isso é importante. Por quê? Porque cai sempre. Histograma é um gráfico que mostra frequência. Como assim frequência? A quantidade de vezes que aquilo acontece. Por exemplo, lembra daquele exemplo lá do shopping que a gente falou? Então, eu coloquei todo mundo lá. E eu separei em subgrupos, né? Que eu chamei de classes, certo? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Certo? Ok. Aquelas classes têm a mesma amplitude, lembra do mesmo tamanho? Se você olhar de 48 a 51, tem tamanho 3. De 51 a 54 tem tamanho 3 e assim vai. O que eu fiz? Olhei daqueles números, qual caiu na classe 1, qual caiu na classe 2, qual caiu na classe 3 e qual caiu na classe 4. Na verdade não qual, e sim quantos. Isso é o chamado frequência. 5 foi o número de carinhas, né? Dos 20, lembra que tinham 20 no total? Dos 20, quantos ficaram entre 48 e 51 minutos no shopping? 5. Quantos ficaram entre 51 e 54? 6. Entendeu mais ou menos a ideia? Frequência nesse sentido. Ah, mestre, então isso aí é o histograma? Não, não, não. Isso aqui é só o dado em si. O histograma é o gráfico. É o que vem daqui a pouco. Mas vamos lá. Isso aqui caiu na AFA. É o chamado polígono de frequência. Preste atenção, porque isso vai representar para você a frequência absoluta de cada classe. Lembra? Olha só. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Estou falando classe, né? Já percebeu que eu não estou muito bem. Então, cada uma das classes, tá bom? O que eu faço aqui? Eu marco cada pontinho, né? E eu ligo. Esse é o polígono de frequência, tá? E se não tivesse essa linha, né, linkando tudo, poderia ser o histograma, tá? O histograma é justamente isso, você mostrar a frequência de cada evento, ou se você quiser separar em classes. Entendeu mais ou menos a ideia? Eu espero que sim. Lembrando que isso já caiu na AFA e tem uma forte chance também de cair na escola. Bom, avançando um pouquinho mais,
vamos falar de médias, medidas de centralidade. Então, tem bastante coisa. Média aritmética simples, né? Média aritmética ponderada, também conhecida como média ponderada, mediana, moda, enfim, né? Muito mais coisa. Então, vamos começar trabalhando com o seguinte, esse grupo aqui de idades. Mestre, isso é um dado bruto? Era um dado bruto, só que o que eu fiz para te safar, eu já preparei ele e tornei ele um dado trabalhado, um dado líquido, ok? Para que você já possa trabalhar melhor. Mas a AFA, a Escola Naval, não vai te dar assim, ela vai te dar os dados zaralhados, você vai ter que colocar em ordem crescente. Estou safando você, porque afinal de contas você é uma boa pessoa, né? Eu acho. Bom, vamos lá. Qual é a média aritmética? O que é média aritmética ou média ponderada? Então, uma coisa de cada vez. A média aritmética simples, que a gente chama de média ou média aritmética, é somar tudo e dividir pela quantidade de caras. Então, por exemplo, eu somaria aqui 12 com 13, com 14, 14, 14, 15, 15, 16, somaria tudo isso e dividiria por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E dividiria por 10. 10 estudantes, certo? Então, soma tudo e divide por 10. Essa é a média aritmética, tá certo? Bom, aqui está a conta, né? Que eu não sou otário, já fiz para você, que eu sou teu brother, ok? Isso é a média aritmética, tá certo? Bom, deixa eu voltar um instante para eu poder falar da ponderada. Qual que é a ideia da ponderada? A ponderada você tem um determinado peso. Então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui rápido, né? Você vai fazer uma prova e um teste. Então, você tem uma prova mais um teste. Qual que é a diferença? A sua prova, ela tem peso 8 e o seu teste ele tem peso 2. É bem comum isso acontecer, tá? Na vida, tanto na vida acadêmica, né? Na faculdade e tal, quanto na escola. Aí você tirou 10 na sua prova, você tirou, sei lá, 6 no seu teste. Qual é a conta que se faz? O camarada faz 8 vezes o valor da prova mais 2 vezes o valor do teste, divide pela soma dos pesos, divide por 8 mais 2. Então basta fazer essa conta, 80 mais 12, né? 92, você vai tirar 9,2 de média. Mestre, não entendi. Graças a Deus o vídeo fica gravado. Você pode voltar e assistir novamente. Mas entendeu mais ou menos a pegada? É sempre assim, olha só. Peso vezes a nota dividido pela soma dos pesos. Isso é a média ponderada ou média aritmética ponderada. Vamos avançando. Propriedades da média. Então, isso aqui é bem interessante. Eu peço que você pause o vídeo agora e leia, né, o que eu estou escrevendo. Estou colocando para vocês 2 pontos de propriedade média e um terceiro que depois vou comentar com mais calma e vamos abordar cada um deles com a maior calma do mundo, né? Primeira de todas, né? Ao adicionar o mesmo valor, né, a uma variável, a média fica adicionada. Como assim? Não entendi nada. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui um valor M1 e eu tenho aqui um valor M2. Qual é a média entre esses valores? É M1 mais M2 sobre 2. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Agora, imagina que eu pego o M1 e somo esse cara de um valor K. Agora o valor é M1 mais K. Pego um valor M2 e também somo de um valor K. Agora ele é M2 mais K. Qual é a média? Qual é a nova média, né? A nova média é M1 mais K mais M2 mais K sobre 2. Resultado vai dar M1 mais M2, certo? Mais 2K, tudo isso sobre 2. E eu posso pegar essa fração e escrever como? Eu posso dividir, né? Assim, M1 mais M2 sobre 2 mais 2K sobre 2, que dá K. Ou seja, lê agora o que está escrito em preto, né? Ao adicionar o mesmo valor a cada um dos valores, M1 e M2, a média vai ser a média anterior mais esse valor. Eu fiz com 2 caras, mas se fizesse com 10, também daria certo, tá bom? Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade, ao multiplicar cada um dos valores por um mesmo valor, a média fica multiplicada. Vamos ver também. Eu vou fazer com 2 valores, mas você sabe que vale para N valores, tá certo? M1 e M2, você sabe que a média é M1 mais M2 sobre 2. Se eu pegar o M1 e multiplicar por K, se eu pegar o M2 e multiplicar por K, a média é KM1 mais KM2 sobre 2. Eu posso colocar o K em evidência e olha só o que vai acontecer. A mesma coisa que foi falada, né? Então daqui para cá, o que aconteceu? A média ficou multiplicada por K, que foi o valor que citamos. Eu espero que você esteja entendendo normalmente, tá certo?
E a média é muito influenciada por valores discrepantes, os chamados outliers. Isso é importante falar contigo, tá? Muito importante falar contigo. Na verdade, foca aqui em mim. Eu sei que quando passo 10 minutos de vídeo, tu já fica sem saco, né? Teu dedinho fica coçando pro WhatsApp, mas eu espero que você foque aqui. O que eu quero dizer com isso? Olha só, vou fazer a média entre esses valores aqui. 1, 3, 5, 7 e 1000. Olha o que vai acontecer. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 1000 sobre 5. E aí, quanto é que vai dar esse valor? Você nem precisa fazer a conta. Eu já te digo que esse valor vai dar bem mais que 200. Bem mais que 200. Sei lá, 200 e blegs. Sendo que, tipo, 200 está muito mais perto desse 1000 aqui do que dos outros, né? Por quê? Porque a média aritmética ela é muito influenciada por valores discrepantes. Eu botei 1000 aqui, mas se eu botasse 10 mil, 1 milhão, ia ficar muito mais perto de 10 mil, de 1 milhão, do que dos números que estão aqui. Então, a média aritmética ela nem sempre é uma boa forma estatística de você calcular ali, né, um pouco sobre a sua amostra. Então, digamos, eu quero calcular, já aconteceu, né, a renda de uma determinada população. A maior parte da população recebia R$ 10 por dia, né, era o valor por dia. Então, muita gente recebia R$ 10 por dia. E tinha um cara que recebia 1 milhão por dia. Quando a gente fez a média, qual o valor que deu? Um valor grandão, sendo que a maioria estava aqui. Então, muito cuidado com relação a isso. Bom, agora para falar de mediana, eu vou pausar o vídeo e a gente volta daqui a pouquinho.